Oi gente, bem-vindos à segunda aula de Java básico e nessa aula eu vou tentar fazer algumas modificações no programa que a gente tinha escrito na aula anterior e tentar fazer uma explicação um pouquinho melhor sobre o que significa cada linhazinha de código daquelas. Eu apaguei o programa, eu apaguei aquele projeto sem querer, então eu vou ter que fazer de novo, não vou explicar como faz um projeto porque eu já fiz isso na aula anterior. Então, criar um novo projeto chamado projeto das aulas, finalizar isso, criar uma classe, a classe vai se chamar classe inicial, o pacote dela vai ser pacote, não, pacote chamando pacote não, código, pronto, sem acento, não pode colocar acento em pacote, pronto. Isso vocês já sabem fazer. Além disso, eu tinha escrito isso aqui: static public void main string args, e também isso, system.out.print ln, abre aqui e coloca, sei lá, uma coisa qualquer, ponto vírgula. Quando eu executo, essa coisa qualquer que eu digitei apareceu aqui embaixo. Vocês podem não entender absolutamente nada do que significa aqui, então vou ter um bom trabalho para fazer isso. Bom, isso aqui eu vou deixar para depois. Isso aqui é a parte que mais fácil de tentar deduzir. Vocês viram que o que eu digitei aqui, se eu digitar olá mundo, apertar play, ok, pronto. Olá mundo, ele mostrou a frase que eu digitei aqui, então já dá para vocês terem uma ideia do que é isso. Isso aqui é um negócio que mostra frases, basicamente. Mas será que eles mostram só frases? Eu posso colocar, por exemplo, números. Olá, 34, play, bora ver. 34. Eu falei olá, 34. Enfim, 34, mandei, apareceu 34. 34 ponto alguma coisa, bora ver se dá para aparecer números com casas decimais. Apareceu números com casas decimais. E se eu colocar, por exemplo, sei lá, digitar uma palavra qualquer, ventilador. Ventilador, aperto play, vai aparecer a palavra. Não, deu erro. Por que deu um erro? Porque quando eu não coloco aspas, eu estou me referindo a alguma coisa em si que se chama ventilador, e não necessariamente a palavra ventilador. Eu sei, eu vou explicar com mais calma. Depois eu vou dar mais uma série de exemplos, então eu vou introduzir logo a vocês o conceito de objeto e mostrar como se cria um objeto e como mostrar ele na tela. Acho que essa é a coisa mais básica que dá para fazer em Java e acho que é por aí mesmo que se começa a ensinar. Eu não faço a menor ideia de como foi que eu comecei a aprender, então tenho quase certeza que foi por aí. Vou declarar um objeto. Como se declara um objeto? Decore. Vocês escrevem classe, depois referência, depois igual, depois o valor. Pronto. Assim que você, essa é a sequência em que você vai escrever um objeto, mas não com essas palavras, claro. Bora ver como é que funciona. Essa classe tem que ser a classe do objeto que eu quero fazer. Existem várias classes de objetos. Na verdade, eu nem falei o que era classe. Classe é um tipo, uma classificação, é um tipo de objeto, de coisa. Vocês vão entender, eu prometo. String. String é uma classe. Eu estou falando. String é uma classe. E é uma classe de quê? De frases. Pronto. Referência é o nome que eu vou dar para esse objeto. Eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou botar nome que eu quiser. Pronto. E igual o valor dessa frase. Sei lá. Essa frase.
Pronto. Ponto e vírgula depois. Sempre termina com ponto e vírgula. Bom, isso termina com ponto e vírgula. Cada sentençazinha termina com ponto e vírgula. Eu não expliquei ainda o que é sentença, mas isso é uma das coisas que vocês vão entender sem eu precisar explicar. Eu vou fazer um monte de exemplo e vocês vão entender. É só prestar atenção. Outra coisa, valor. Quando eu coloco essa frase sem as aspas, acontece o mesmo erro que aconteceu naquela vez que eu fui colocar alguma coisa aqui sem as aspas. O erro acontece porque se eu não colocar as aspas, o Java vai entender que eu estou falando de um objeto que se chama, que tem como referência essa frase. Então, para eu dizer que isso é o valor da frase, eu coloco entre aspas. E, bom, eu tenho que apagar isso aqui, porque isso aqui não faz o menor sentido para Java. E agora eu posso executar, não vai acontecer nada, porque eu não mandei fazer nada. Mandei imprimir, nada, não tem nada aqui dentro. Eu vou botar nome que eu quiser. Bora ver o que acontece. Manda executar essa frase. Ué, eu mandei imprimir nome que eu quiser. Deveria aparecer nome que eu quiser aqui? Não deveria, porque nome que eu quiser é referência, é uma referência do objeto e o valor dele é essa frase. Quando eu mando imprimir, ele não imprime a referência, ele imprime o valor do que eu coloquei aqui dentro. Eu posso colocar, por exemplo, um número. Como é que eu faço com o número? Coloco a classe, lembra? A sequência. Classe, referência, igual, valor e ponto e vírgula. Vocês vão entender. Eu prometo que eu vou fazer um monte de exemplos e vocês vão entender. Qual é a classe dos números? Existem um monte de classes de números, classes numéricas. A principal delas é o int, a classe inteiro. Número inteiro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, aí vai. Essa classe int, ela vai funcionar do mesmo jeito que as outras. Classe, referência, posso botar um nome que eu quiser, botar x, por exemplo. Posso botar uma palavra qualquer, mas eu vou botar x. X igual, agora eu coloco o valor. Valor eu não tenho que colocar entre aspas, claro, porque eu não estou falando, não vou botar a frase, eu vou botar um número. E número eu posso colocar simplesmente o número. Esse número aqui, 23452. Ponto e vírgula. E funcionou. Não vai dar erro nenhum, mas também não vai aparecer nada diferente porque eu não mandei imprimir. Eu vou mandar aqui imprimir o X. Pronto, bora ver o que acontece. Imprimiu 23452. Como eu falei, ele imprime o valor do objeto que eu colocar aqui dentro. O valor do objeto cuja referência é X. X é referência. Se eu botasse, sei lá, número e botasse aqui, número, play. Eu vou falar play até o final do curso, porque isso me parece um botão de play. E bom, apareceu o 23452 aqui como suspeitado. Eu posso colocar aqui, existem outras classes básicas que vocês têm que ver, que é a classe, por exemplo, dos números com casa decimal. Porque se eu colocar uma casa decimal aqui, ponto 4, vai dar um erro na hora que eu executar. Bom, deu erro aqui, porque não pode converter de double para int. Olha, já até introduziu o nome da classe que eu queria falar para vocês, que é o double. Mas, bora com calma. Não pode converter double para int, porque eu coloquei um double aqui e eu estou igualando ele numa referência, que essa referência eu disse que é para caber o número inteiro. É como se eu fizesse um encaixe, botasse o int é um encaixe, número é uma etiqueta que eu coloquei no encaixe, na caixa, e aqui é o negócio que eu quero colocar dentro, é o valor, mas não cabe. O número double, ele não cabe dentro de uma caixa de número inteiro, porque ele é diferente. E aí? Eu vou fazer aqui um número double do mesmo jeito. Classe, double, referência. Sei lá, número com casa decimal. Pronto. Número com casa decimal. E igual, não precisa de espaço, eu coloquei nos outros para ficar mais organizados, mas aqui eu não vou colocar. Igual a valor. Um valor, sei lá, 3.14159265, ponto e vírgula. Se eu executar, claro, se executar não vai acontecer nada diferente, porque eu mandei ele imprimir o número. Aqui, como eu falei, número é 2 aqui.
Se eu mandar imprimir número com casa decimal, vou mandar executar e 3.14159265. Já tá começando a ficar mais claro. Agora eu sei que vocês estão começando a entender melhor do que eu estou querendo falar. Eu vou declarar aqui outras classes básicas que vocês vão entender como funciona. Outra classe, outro tipo, outra classificação de objetos dentro de Java muito comum é o char. O char, ele é assim. Char, bota o nome que eu quero como referência, eu sei lá, W. Esse é o nome, pronto, W. Só a letra W já vai ser o suficiente para referir. Não, W não. Botar um nome legal, sei lá, Bruno. Bruno é um nome muito legal. Bruno igual a... O que é que cabe dentro de char? São letras, assim, sei lá, F. Pronto. É isso. Char é uma letra F. Na hora que eu executar... nada também, porque eu tenho que mandar imprimir o F, que é o Bruno. Mandei imprimir Bruno, vai aparecer Bruno. O Bruno, não o Bruno. E o Bruno é F. Pronto. Outro tipo também muito importante dentro de Java é o Boolean. O bool. O Boolean é um valor booleano e ele só pode ter dois valores. True ou false. Verdadeiro ou falso. Então, Boolean, vou botar um nome qualquer como referência, sempre seguindo essa regra. Classe, referência, igual, valor, ponto e vírgula. Classe, referência, igual, valor, ponto e vírgula. Classe, referência, igual, valor, ponto e vírgula e assim por diante. Então, Boolean, nome da referência que eu vou colocar no Boolean, sei lá, é checar, verificar. Pronto, verificar igual a true. Ponto e vírgula. Bora colocar verificar e ver o que acontece. True. Apareceu true, verdadeiro. Bom, que é o valor do booleano. E aí, o que mais? Quais são os outros tipos? Tem um monte de outros tipos básicos. Tem um que também representa casa com número com casas decimais, só que com uma quantidade menor de casas decimais, ele tem menor precisão, que é o chamado float. F-L-O-A-T. Float, eu vou colocar o nome, agora a referência desse float, eu coloco um nome qualquer. Sei lá, meu computador. Não sei por que eu coloquei esse nome. Meu computador é igual a 3.14159265. Bora ver o que acontece se eu colocar isso. Meu computador. E executar, tem algum erro? Ah, sim, claro. Quando eu boto número, ponto e os outros números depois da vírgula, Java vai entender isso aqui como um valor de double. Para que eu diga que isso é um valor de float, eu tenho que colocar um Fzinho minúsculo no final. Pronto. E, ok? Pronto. 3.141592.7. Ué, eu falei 9265. Essa é a diferença, vocês entenderam. Ele tem uma quantidade limitada. Só são, eu acho que 7 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas decimais o float suporta. E ele arredondou 65 para 7. Pronto. E aí? Isso aqui eu posso copiar e colar várias vezes. Bora ver o que acontece. Se eu fizer aqui print, sei lá, nome que eu quiser, que é o caso, tem que aparecer essa frase. Aqui eu coloco número, aqui eu coloco número com casa decimal e bora descendo. Aqui eu coloco Bruno, aqui eu coloco verificar e aqui eu coloco meu computador. Pronto. E eu mando executar. Essa frase 2.3.4.5.2.4, 3.145.965, F true e 3.14. Enfim, vocês estão começando a entender agora o que é esse comando aqui e o que são os tipos de arquivos. E, bom, existem agora uma série de operações que vocês podem fazer com esses tipos de arquivos
E bom, isso vai depender do tipo de arquivo que eu vou tratar em cada operação. Eu não vou falar muito, não vou tentar explicar antes de fazer os exemplos. Vou fazer os exemplos e vocês vão entender. Isso vai ficar claro. Já está ficando mais claro. Bom, pelo menos essa parte aqui. Ninguém ainda acha que dá para deduzir, pelo menos pelo que eu falei, o que de acha significa isso. Na verdade, dá até para confundir, porque aqui está escrito class, classe e... Bom, eu falei que classe é um tipo, e cadê o objeto cuja classe... Bom, aqui parece que está dizendo que existe uma classe chamada classe inicial. Então, classe inicial é o nome da classe, mas não tem nenhum objeto do tipo classe inicial. Eu sei, isso confunde as pessoas e eu vou deixar isso para outra hora. Bora ver o que dá para fazer aqui. Eu vou fazer de novo esse comando de mostrar na tela. E nesse comando eu vou colocar aqui uma operação. Eu vou pegar o número, que é 2 isso aqui, e vou multiplicar, não, vou somar com isso aqui. Bora ver o que acontece. Número mais número com casa decimal. Nossa, vai demorar para digitar. Número mais... O que eu estou fazendo? Número mais número com casa decimal. E bora ver o que acontece. Apareceu 2, 3, 4, 5, 2, 7, ponto 1, 4, 1, 5, 9, 2, 65. Bom, tá certo. Tá certo. Somou os dois. Então o valor de retorno quando eu somei o int, o número é um tipo int, com um double, retornou um double. Faz sentido, porque se eu estou somando o número inteiro com casa decimal, o resultado tem que ter casa decimal. Bora ver. Se eu colocar aqui, em vez de botar referência, como eu estava fazendo antes, eu vou colocar logo o número 3 vezes número. Bora ver se dá para fazer isso. Dá para fazer isso, dá para fazer isso. 3 vezes esse número aqui. Não, cadê? Esse aqui vai ser igual a esse aqui. Quem estiver duvidando, que pegue uma calculadora e depois deixe um comentário falando que Java não sabe fazer conta. Bora ver o que mais dá para fazer. Dá para eu somar um número com uma frase? Bora ver. Eu vou botar número mais, qual é a frase? O que é uma frase aqui? Essa frase é o valor. Nome que eu quiser é a referência. Então eu vou me referir a ela. Nome que eu quiser. Bora executar e ver o que acontece. E aqui apareceu 2, 3, 4, 5, 2, 4 e depois essa frase. Quer dizer então que se eu junto um número com uma frase, o resultado é uma frase? É isso mesmo. Juntou um número com uma frase e o resultado é uma frase. Bora continuar. Bora ver se dá para fazer isso aqui, por exemplo. Número mais... Vamos ver. Verificar. Bora ver o que acontece quando eu somo com um booleano. Verificar. Bora ver. Acho que vai aparecer um erro aqui. E ok. Bom, apareceu um erro. Esse erro é porque o operador mais, que é o operador que eu estou usando, que eu estou somando, não está definido para esses tipos de argumento. Número inteiro, depois número booleano. Inteiro, número, int, que é o número, e boolean, que é o verificar. Pronto. Então não dá para eu fazer isso. E, bom, se eu botar só verificar, quais são os operadores que eu posso fazer com booleano? Não, bora fazer um. Verificar, se eu não me engano, é verdadeiro, é true. Bora transformar ele no falso? Para transformar ele no falso, coloca assim, exclamação atrás. Pronto. Bora executar aí. Aparecer falso aqui, exatamente. Dá para fazer várias operações, por exemplo, verificar, ou, operador ou da lógica é assim, ou falso. Ou é verdadeiro ou é falso.
o verdadeiro ou falso, você pega a união, então o resultado é verdadeiro. Ok? Pronto, verdadeiro. E se eu botar E? O E é assim que se escreve. Não, deixa aqui. Vou imprimir mais uma. Botar o E é assim. Com dois Ezinhos desses aqui, esses Es estranhos que no meu teclado fica acima do número 7. Bora ver o que acontece. Vai ser falso. Falso, como eu suspeitei. Essas são basicamente as operações que você pode fazer. Ah, tem uma operação muito legal. Isso aqui é bem interessante. Olha isso aqui. Eu vou pegar 7 e dividir por 2. Se eu botar 7 dividido por 2, deveria aparecer 3,5. E apareceu 3. Por que isso? Por que apareceu isso? Bom, basicamente porque 7 é um número inteiro, 2 é um número inteiro, e Java entende que se eu estou dividindo 2 inteiros, eu quero um inteiro como resultado. E bom, até onde eu sei, nem sempre isso é verdade. Pelo menos não, a professora de matemática não falou isso. Mas não é bem assim. Ela falou isso e fez você esquecer depois no teu ensino fundamental. Lembra de quando as divisões acabavam depois que achavam o resto? É exatamente assim que funciona divisões entre números inteiros. 7 dividido por 2 é 3, sim, tá certo. Mais o resto, que é, acho que é 4. Eu falei rápido, mas é 4 mesmo. Como é que eu acho o resto? É assim. 7 porcentagem 2. Pronto. Isso é a operação achar o resto. É o chamado módulo da matemática. E aí? Se eu tiver certo, vai aparecer o número 4. 4? Ixi, apareceu o número 1. Por que apareceu o número 1? Porque... mas eu estou falando besteira. Claro, o resto é 1. Vocês têm que saber matemática elementar. Isso é muito importante. 2 vezes 3 é 6. 6 por 7 falta 1. Tá certo. 1 é o resto da divisão de 7 por 2. Tá, e se eu quiser que apareça o resultado mesmo da divisão, sem esse negócio de resto e coisa, eu quero um número decimal como resultado. Então eu faço 7.0 e divido por 2. Pronto. Um deles tem que ser um double, ou um float. Um deles não tem que ser um não int, não pode ser int, para que o resultado seja um double, ou seja, um float. No caso, eles pegam o resultado da mais genérico possível. Pegou 7.0 dividido por 2 deu 3.5. Se eu botar 7 dividido por 2.0 vai dar a mesma coisa. 7 dividido por 2.0 também vai dar 3.5. Espero. 3.5. Muito bem. Se eu botar um F aqui, bora ver o que acontece. 3.5, porque os dois têm casas decimais. Correto. É exatamente isso. E acho que isso que eu já falei já é uma boa base para vocês entenderem como funcionam os tipos básicos de arquivos, que são de arquivos de dados dentro da programação em Java, e como imprimir eles na tela, e também como funcionam as operações que vocês podem realizar entre eles. Com o decorrer das próximas aulas, eu vou mostrando muito mais situações e coisas mais úteis que a gente pode fazer. E é isso aí, pessoal. Até mais.